Finalmente chegou a hora de trazer alguns dos melhores filmes de terror italianos. São 13 opções para maratonar. Vocês já sabem como funciona. Vamos lá! Eu sou o R.R. Bico, você está no Terror de Hobby, todas as cores do medo. Abre o vídeo de hoje a história dessa mulher que está se recuperando de um acidente traumático e ela passa a ver coisas, principalmente um homem de olhos extremamente claros que parece estar ligado a uma seita satanista. Ela conversa com um psiquiatra, com o marido, com a amiga, ninguém acredita nela, nem ela mesma, nem mesmo o espectador. Aos poucos as coisas vão ficando mais macabras. Inicialmente eram pequenas aparições, agora passam a ser ataques, situações de perigo. Edwige Fenech como protagonista, na minha opinião, a sua grande parceria com o Sergio Marchionne, onde ela está mais bonita, inclusive em um filme irretocável visualmente, com uma trama envolvente e com 30 minutos finais fabulosos, frenéticos, é onde a história engrena de fato, e parece ter sido um filme oriundo daqueles clipes musicais do Robert Palmer, o elenco inteiro pálido, parece que acabaram de sair de uma tumba. Isso depõe a favor daquele clima ali de onírico que nós estamos assistindo. Sergio Marchionne primeira, e agora nós vamos ter outra. Esse lindíssimo, o próximo mais sujo em seu caráter cinematográfico. Torso, um serial killer surge nesse pequeno vilarejo, né, nós podemos chamar assim, e a investigação policial aponta a um cachecol que parece que ele utilizou, que ele deixou cair. É a única pista como que ele executa ali suas vítimas, e por estrangulamento. Ele também tem lá seus instrumentos para cortar, fazer de pedacinhos suas vítimas, geralmente mulheres. Então nós vamos ter a investigação, novas possíveis vítimas, testemunhas, tudo culminando aí em perseguições à la cinema slasher oitentista. Esse, eu citei na obra anterior, bem feio, visualmente rústico, né? Tem pouca lado gráfico. Não é simples, não é leve, mas não é nada muito que deixa a gente perturbado. Isso acaba depondo a favor do que nós estamos assistindo, já que ele não é tão estilizado em sua fotografia, em sua criação de ambientes. Ter uma violência intermediária vai de encontro, belas mulheres, aquelas cenas quentes tradicionais e uma construção única de assassino. Não coloco entre os melhores do Sergio Marchionne, mas é um diálogo aí de respeito. Terror no cemitério. Na realidade desse pequeno vilarejo, dentro desse castelo, um advogado é incumbido da missão de cuidar dos processos de herança de um homem que morreu há mais ou menos um ano. Chegando no lugar, ele percebe a mulher desse magnata morto, interpretada pela Barbara Steele, e uma filha na faixa dos 20 e poucos anos. Dentro desse castelo tem também um jogo de enganação com ramificações no ocultismo, já que esse homem morto pertencia a uma seita. No momento de sua morte, existiam vários personagens ao seu redor, e esses personagens vão aos poucos encontrando destinos cruéis de formas bem criativas. A única certeza que a gente tem é que existe um jogo de enganação. O nosso trabalho também é entender se é apenas um jogo de enganação ou se tem uma inclinação ao sobrenatural. Estrutura clássica, preto e branco, bebe muito no cinema dos anos 50 dos Estados Unidos. Começa muito bem, depois se perde em várias enrolações, mas jamais perde esse brilho, né? Essa trama possivelmente sobrenatural, com um final bem recompensador, e a presença da Barbara Steele, uma das maiores atrizes do terror italiano dos anos 60 e início dos anos 70. Demons, Filhos das Trevas, obra do Lamberto Bava dos anos 80. Essas garotas estão percorrendo as ruas de sua cidade. Um estranho oferece convites para uma sessão de cinema naquela bela noite. Elas comparecem ao local, ao cinema, a esse filme, só que o filme parece estar amaldiçoado, porque as criaturas da obra ganham vida e passam a atacar a plateia. É uma obra para você assistir ao lado de popcorn, quase filmes irmãos, e ele tem uma qualidade estética um pouquinho superior, mas menos rigor em sua história. A história tiro, porrada e bomba, sem muita preocupação em explicar. Parece que nós temos um apocalipse acontecendo diante dos nossos olhos. Tem o roteiro do Dario Argento. Teve sequência? Não assisti ainda, mas é uma obra das mais reverenciadas dos anos 80.
O Planeta dos Vampiros, obra do Mario Bava, futurista. Dentro dessa espaçonave, o pessoal recebe uma espécie de pedido de ajuda nesse planeta. Conforme eles pousam no local, um comportamento estranho explode entre os tripulantes. Eles recobram a consciência sem maiores danos e passam a investigar o que aconteceu, o pedido de ajuda, e aquele planeta descobrem vários corpos alienígenas que querem fugir do lugar. Eles estão arriscados a um processo de extinção. Eles precisam dos corpos dos seres humanos. O Planeta dos Vampiros é uma homenagem direta ao terror sci-fi dos anos 50, e é essa a impressão que nós temos de estar assistindo uma obra ali do cinema dos Estados Unidos, cinquentista. Parece também, lembra a estética daquele Barbarella, com a Jane Fonda, também dos anos 60, e é um primeiro exemplar aí de mais relevância do Mario Bava, muito relembrado, tido com muita importância dentro do território estadunidense, mas ele perde um pouquinho o ritmo em alguns momentos. É mais um exercício ali para os fanáticos por ficção científica. No quarto escuro de Satã, ou em sua tradução literal, o seu vício é um quarto fechado e só eu tenho a chave. Muito melhor o título italiano, né? O Sergio Martino, nesse diálogo super estiloso, Edward Fenech, é sobre um homem, uma espécie de escritor em decadência. Ele tem sua esposa, costuma promover festas mais quentes e seu maior prazer é humilhar a pobre esposa. Ele quer meio que o seu fim, só que ele vai se envolver também exatamente com essa mulher fatal, a Edward Fenech, e um jogo de enganação novamente. Diallo sempre tem um bom jogo de enganação, com mortes e um gatinho. Vocês já assistiram Chaves e já escutaram, né, o cachorro Satanás. Aqui o nome do gato é Satã, né, o gato do escritor, e esse gato preto tem um papel bem relevante para a história, porque essa esposa maltratada tem um ódio mortal e medo do gato, do bicho, e é o gato mais emblemático dos anos 70 ao lado de Becker. Eu não vou falar nem o nome do filme que o Becker está inserido, vocês pesquisem aí. Eu já falei no canal, uma obra de cinema mexicano, que eu vou falar talvez num vídeo sobre Halloween. Esse filme, ele é bonito visualmente, tem algumas cenas de desconforto exatamente na figura do Satã, né, do gatinho, porque a mulher meio que vai tentar atacar o bicho. Eu prefiro ver a morte de 200 seres humanos do que maltratar um pelo de um animal, e eu não gosto de ver isso em qualquer tipo de filme. Por isso que eu jamais vou comentar sobre alguns filmes italianos aí super perturbadores dos anos 80 que tiveram muita fama, mas que eu passo em branco, não merecem nem mesmo ter o título citado. E Edward Fenech, né, lindíssima, aqui com um corte diferente, em um modelo de atuação um pouquinho mais tranquilo, sem tanta relevância até o seu último terço, e ela vai se envolver ali em várias frentes. Tem um caso com uma espécie de piloto, tem um caso com o nosso protagonista, tem um caso com a mulher do protagonista. Um belo filme, com maior destaque os vários plot twists que vão acontecendo, principalmente em seu último terço. The New York Ripper, título em inglês, porque eu não vou me arriscar no título em português, vou deixar somente esse título aí mundial, obra do Lúcio Fucci, super polêmica dos anos 80, conhecido por sua misoginia, né, sobre um serial killer que está aterrorizando Nova York, com uma forma ali bem cruel de se atacar. Eu, particularmente, não senti tanto esse grau de perturbação. Na minha opinião, obras como O Maníaco acabam nos atingindo muito mais do que o The New York Ripper, e exatamente por conta do pouco rigor atmosférico que a obra possui. É mais diversão, é mais esse lado estilizado. Uma vez eu comentei sobre esse filme e colocaram nos comentários que não dava para levar a sério um filme em que o serial killer possui a voz do Pato Donald, né? E eu concordo 100%, né? Isso quebra um pouquinho da química da obra, mas é do Lúcio Fucci. Eu não considero o mestre Lúcio Fucci, não vou tão longe. Eu curto alguns filmes, curto The New York Ripper, mas tantos outros no cinema gore não é minha praia.
passo em branco, mas eu recomendo fortemente The New York Ripper. Você que gosta de um cinema mais polêmico, oitentista, aqui é um prato cheio. O ciclo do pavor mais Mário Bava. Nesse pequeno vilarejo, mortes começam a acontecer, ataques, tudo parece estar ligado ao fantasma de uma garotinha. Algumas pessoas vão investigar tudo isso somente para descobrir que era melhor ter dado o pé daquele lugar maldito. E o destaque é para a sua camada visual lindíssima, reconstrução, vilarejo, casas velhas, cada objeto espalhado por cada cenário, as personagens que eu digo, exatamente essa assombração, mas também tem essa história muito boa, a gente vai descobrindo os detalhes, tem jogo de ocultismo, tem jogo sobrenatural, a gente vai montando as peças. É uma obra menor em popularidade do Mário Bava, mas eu coloco aí quase no topo de sua filmografia. Quem a viu morrer, um diálogo barra mistério, né, bem no limite desses subgêneros, é sobre ataques que estão acontecendo contra mulheres, até que um ataque atinge a filha de um casal, né, a morte da filha, e eles passam a investigar e tentar parar, evitar que mais mortes aconteçam. Ao do lado à frente da direção, destaque é maior para a história mesmo, nesse jogo de mistério, a gente coletando pistas junto com os protagonistas, e ele é bem diferente para quem quer um diálogo, aí bem no início, né? Inclusive eu deixo a pergunta aqui para vocês, que eu não sou um grande especialista desse subgênero, se o diálogo, a filme noir, nos anos 40, o pessoal fazia filme de detetive, sem ter noção que aquilo existia, aquele subgênero, né? De noite, mulheres fatais, fatalismo, quase um niilismo dos personagens, misoginia mesmo, e eles foram perceber, né, muito depois. O diálogo foi assim ou eles tinham noção, né, logo no início dos anos 70, que eles estavam construindo um novo subgênero? Sempre tive essa dúvida. Então esse é exatamente isso. Tem várias características do diálogo, mas foge um pouquinho ao comum. Filmaço do início dos anos 70, 72. 6 mulheres para o assassino. Já que nós estamos falando sobre a origem do diálogo lá nos anos 70, tem esse do início dos anos 60, do Mário Bava. O Mário Bava, eu falei recentemente sobre aquele Bay of Blood, do início dos anos 70, que ele consegue antecipar o gênero slasher em quase 10 anos. Aqui é praticamente a mesma coisa, ele antecipa o subgênero diálogo, com um filme sobre modelos que estão sendo a caça de um assassino serial. Nós vamos todo nesse campo lindíssimo visual, não só do cenário, não só de cada objeto desses casarões, mas também das nossas modelos, né? Cada uma. Eu gostaria mais de ver esse... não posso nem chamar de subgênero, né? Filmes de terror com modelos. Não existe praticamente. Há pouco tempo eu falei sobre um filme de 2024, Model House, que é fraquíssimo, mas acaba trazendo modelos como protagonistas. A história é boa, mas a gente nem liga, a gente quer qual é o próximo ataque, o que o assassino vai se utilizar, o jogo de enganação entre as personagens femininas. Filmaço também coloco ali no top 5 do Mário Bava. A Casa das Janelas Sorridentes, Pupi Avati à frente da direção, é sobre um pintor que vai restaurar uma obra e acaba dando de frente com uma história bizarra sobre quem pintou aquele grande quadro, ataques, investigação. É um filme mais lento, eu não consigo nem mesmo chamar de um diálogo em essência, para mim é mais mistério mesmo, mais jogo investigativo, só que essa lentidão passa longe de ser um problema, é mais algo positivo, até que a gente vai se inserindo de forma atmosférica em cada cena, em cada desfecho, que são vários desfechos até a gente chegar à história principal. Então, um tanto quanto até pouco conhecido, eu não vou chamar de obscuro, mas pouco conhecido dentro desses anos 70, para quem ama cinema italiano, vale a pena fazer uma sessão aí desse filme do Pupi Avati. E vamos terminar o vídeo de hoje com uma dobradinha do Dario Argento, o primeiro Prelúdio para Matar, e na verdade os dois filmes mais populares desse diretor. Um jogo de assassinato, tem essa vidente que prevê um assassino e acaba tendo um destino cruel, uma investigação, um pianista que vai investigar tudo isso, meio que é colocado nesse jogo aí sinistro e belíssimo visualmente. Cada cena ali é uma obra de arte, a trama é boa, os desfechos da história são incríveis, os personagens, cada cena, cada ambiente, mas o maior destaque vai para, claro, a trilha sonora fantástica desse filme e da primeira opção também,
A trilha sonora acaba elevando os trabalhos do Argento a um outro nível completamente diferente do que nós teríamos com uma trilha sonora ruim. E eis aqui um exemplo clássico, né, do efeito prejudicial que uma trilha sonora tem sobre um filme. Imagine esse filme com uma trilha sonora ruim. Perderia completamente o seu charme, a sua qualidade. Uma trilha sonora mais ou menos beleza, né? Aquela trilha sonora regular, que não é tão chamativa, mas alguns filmes acabam sendo destruídos por essas composições. Eu sou naquele time, eu já citei algumas vezes. Se você não tem uma boa trilha sonora, é melhor não utilizá-la. À la Michael Haneke, que os filmes não possuem nada de trilha sonora, mas nesse caso em específico é uma obra de arte completa. Suspiria termina o vídeo de hoje. É uma garota que vai estudar balé na Europa, mais precisamente na Alemanha, chama chuva, trovão para tudo quanto é lado. Ela chega à noite, é impedida de entrar nesse estabelecimento, consegue acesso pela manhã e ela descobre já que tinha uma garota que estava tentando fugir, que acabou encontrando destinos cruéis. Ela desconfia que o lugar pertence a bruxas e nós vamos ter toda essa história de ocultismo. Teve remake nos anos 2000, eu deixo a pergunta para vocês: o original é incrível, mas o remake também bate de frente. Qual é o melhor, na opinião de vocês? Eu não consigo escolher somente um, falar, esse é melhor. São filmes bem diferentes, né? Inclusive o remake é mais lento, é mais obra de arte. Esse aqui é tiro, porrada e bomba, visualmente impecável, com destaque para uma das sequências iniciais, com esse pedaço de vidro que se desprende do teto e vai atribuir ali uma morte para falar o mínimo lindíssima, né? Bizarro falar isso, mas é verdade. Então, Suspiria, você quer o melhor do Argento? Assista. Faz muito tempo, eu citei em um dos últimos vídeos, que eu não assisto Prelúdio para Matar e Suspiria. Eu assisti Ópera mais recentemente, conheci, fiquei completamente apaixonado. Então preciso fazer uma revisão urgente para dar o veredito, né? Qual é o melhor filme de Dario Argento? Hoje, se você me perguntar, eu vou ter essa inclinação para a Ópera, mas seria uma opinião injusta, né? As próximas semanas eu estou prometendo e sempre acaba, né, jamais cumprindo essa promessa. Terminou mais um vídeo que chega ao final. Ao lado, para você continuar dentro do mesmo tema, filmes de terror japoneses, embaixo filmes de terror da Coreia do Sul. Continue assistindo e maratonando Terror de Hop.